como que você pode ficar sempre preparada para fazer uma alegação final oral? Bom, você pode usar simplesmente uma técnica adequada e nunca mais deixar no automático. Lembra que eu te falei? A audiência você tem duas escolhas: fazer no automático ou fazer com técnica. Eu te recomendo sempre fazer com técnica. Quando você tem a técnica, o medo vai embora. Presta atenção, grava essa frase aí no seu coração. Quando você tem a técnica, o medo vai embora. É assim na vida. Se você sabe e tem a técnica de como nadar, por que você vai ter medo de entrar numa piscina? Não vai. Quando você tem a técnica, o medo vai embora. Quando você tem a técnica e sabe andar de bicicleta, por que você vai ter medo de andar de bicicleta? Quando você tem a técnica, o medo vai embora. Se você tem medo de falar em público e você aprende uma técnica, o medo vai embora. Simplesmente, é claro, meus amigos, eu não estou sendo hipócrita de dizer que você não vai ter um friozinho na barriga, que você não vai ter um suadorzinho na mão. Isso é normal, faz parte do nosso instinto de sobrevivência. O que eu estou querendo te dizer aqui é que você simplesmente não vai deixar o medo sobressair. O medo não vai transparecer para outras pessoas, o medo não vai fazer você errar. Tá? Então, quando você efetivamente for fazer uma alegação final oral, você vai usar a técnica que eu vou te ensinar agora, tá bom? Vamos lá. A técnica que eu ensino para os meus alunos é a seguinte. Vamos lá. Ponto de número 1. Você precisa entender qual é a função das alegações finais orais. Esse é o primeiro passo. Se você não sabe para que ela serve, muito provavelmente você não vai fazer corretamente. Então, passo número 1, você precisa entender qual que é a função das alegações finais orais. Meu amigo, a alegação final não é espaço para você fazer um resumo do processo. Não é para isso. Também não é para você fazer uma tese jurídica, para você ficar repetindo os argumentos jurídicos que você colocou na sua inicial ou na sua contestação. Não, não é para isso. A alegação final oral, ela serve exclusivamente para você fazer lá oralmente uma análise das provas que acabaram de ser produzidas na audiência. Tanto que, se não houver produção de prova em audiência, nem há alegação final oral. O juiz já encerra o ato ali e chama o processo concluso para sentença. Já aconteceu com você? De você ir para uma audiência, aí as partes desistem das testemunhas e o juiz não abre para a ação final. Afinal de contas, não teve produção de prova em audiência, ele determina a conclusão dos autos para sentença. Então, presta atenção, a alegação final oral serve exclusivamente para você fazer ali ao vivo uma análise das provas que foram produzidas ali, das testemunhas que foram ouvidas, do depoimento pessoal das partes. É para isso que serve, tá bom? Então agora que você já sabe para que serve, você precisa abandonar também a crença limitante de que o juiz não presta atenção nesse ato. Abandona essa crença limitante, e isso é uma crença limitante, de que o juiz não presta atenção nas alegações finais orais. Pode ser que você teve uma experiência negativa, pode ser que você teve 2 experiências negativas, 3, 4, mas sabe o que eu sempre ensino para os meus alunos? Não é porque o juiz agiu erroneamente, porque o juiz tem que prestar atenção, não é porque o juiz agiu de forma errada, que você também vai agir de forma errada. A alegação final oral é um palco para você mostrar para o seu cliente que você conhece o processo, que você prestou atenção na colheita da prova e que você está fazendo a melhor defesa dele. Ah, mas o juiz não presta atenção. Problema do juiz. Você vai ser o melhor profissional que você puder e vai usar da melhor maneira os recursos que você tiver. Se você efetivamente condena a postura do juiz, que erra ao não prestar atenção na sua alegação, você, não aproveitando esse ato e fazendo a alegação de qualquer jeito, você está se igualando ao juiz. Então, meus amigos, lição para a vida, não é lição jurídica não, tá? Todas as vezes que você encontrar algum ator processual fazendo alguma coisa de errado, não faça também justificando o seu erro com o erro dele. Deixa ele ser um péssimo profissional. Você não vai ser. Você vai ser o melhor dentro das possibilidades que você tiver. Então, abandona essa crença limitante. Ah, o juiz não presta atenção no ato, então eu vou fazer de qualquer jeito, ou essas alegações não são importantes. Ó, deixa eu te falar aqui a minha experiência como magistrado. Eu, efetivamente, já mudei a minha decisão
por conta daquilo que foi falado nas alegações finais orais. Eu estava pensando por um viés, porque eu tinha acabado de ouvir testemunha, eu estava pensando em decidir por um viés. Na alegação final oral, o advogado me fez enxergar um ponto que estava obscuro. E eu não tenho por costume, quando o advogado está falando, eu não tenho por costume ficar assim olhando no olho dele. Às vezes eu olho para baixo, às vezes eu vou anotando. Então não é porque o juiz não está ali com contato visual que você efetivamente vai dar de ombro, vai fazer de qualquer jeito. Faça o seu melhor, independente de quem está do outro lado, tá bom? Então, abandona essa crença limitante. Você vai agora escutar esse alerta prático do Zé, tá? Você precisa começar a fazer as alegações finais antes mesmo da audiência começar. Como assim, professor? Se a audiência nem começou, como é que eu vou fazer a alegação final? Bom, você vai levar anotado todos os pontos controvertidos de fato. Como assim, professor? O que é ponto controvertido de fato? Você está bugando a minha cabeça. Para ser bem sintético, ponto controvertido de fato são aquelas questões do mundo real que as partes divergem. Por exemplo, o autor fala assim: juiz, o acidente aconteceu por culpa do réu, porque ele passou no sinal vermelho. O réu vem e fala assim: não, juiz, o acidente aconteceu por culpa do autor. Foi ele que passou no sinal vermelho. Veja que existe um fato, a cor do sinal. Existe uma alegação do autor. O réu causou o acidente porque passou no sinal vermelho. Essa alegação ela é contraposta pelo requerido. O requerido fala: não, esse ponto se tornou controvertido. Qual era a cor do sinal? Então presta atenção no que eu estou te ensinando. Você sempre vai levar para a audiência anotado todos os pontos controvertidos. E aí, na medida em que os depoimentos forem sendo colhidos, você vai anotar ao lado de cada ponto controvertido aquela testemunha que confirmou a sua tese ou que não confirmou a tese do seu adversário. Por exemplo, vem a testemunha João e fala: não, eu presenciei esse acidente, sim, eu vi que na hora da batida, quem passou pelo sinal vermelho foi o réu. Pronto, ali do lado você já vai dizer: testemunha João confirmou a tese da inicial. Vamos imaginar que tem um outro ponto controvertido. O autor fala assim: por culpa do acidente eu fiquei 30 dias sem poder trabalhar. E o réu fala: olha, não tem prova nenhuma sobre isso no processo. Pronto, o ponto é controvertido. Aí vem a testemunha Emília e fala: olha, sim, eu trabalhava com um autor. Ele ficou mais de 30 dias sem trabalhar. Você vai anotar ali do lado do ponto controvertido que a testemunha Emília confirmou isso. E aí você tem a faca e o queijo na mão. Então, antes da audiência acontecer, você já anota todos os pontos controvertidos. Lá na audiência, você vai acompanhar depoimento por depoimento e ao lado de cada ponto controvertido você vai anotar. O João confirmou, a Emília confirmou. Para quê? Para que lá na alegação final, na hora de você se manifestar, você vai usar todos esses dados. É isso que você vai fazer exatamente agora. Na hora que o juiz passar a palavra para você, para que você efetivamente fale sobre os depoimentos colhidos, e aí você vai, nas suas alegações finais, tratar justamente disso. Na hora que o juiz te passar a palavra, você vai fixar em falar sobre exatamente isso. O que determinada testemunha confirmou e o que ela não confirmou. Como é que você começa uma alegação final oral? Isso em todas as áreas. Você começa: excelência, a prova que acabou de ser colhida nessa audiência confirma o que foi dito pelo autor na sua peça inicial. Vejamos. A testemunha João disse que o acidente aconteceu porque o réu passou no sinal vermelho. A testemunha Emília disse que o autor, de fato, ficou 30 dias sem trabalhar. E assim, meu amigo, você vai explorando cada depoimento. É só isso, mais nada. E no final você fala: olha, frente ao conjunto probatório, está provado que tudo aconteceu como narrado na inicial ou na contestação. E aí você simplesmente encerra a sua alegação final oral. Não é para você fazer resumo do processo, não é para você fazer relatório do que aconteceu, não é para você falar sobre direito. A alegação final oral é para falar sobre os depoimentos colhidos. Ah, professor, mas e se algum depoimento for contrário à minha tese? Imagina, tem algum depoimento que foi contrário àquilo que você está sustentando na inicial. Bom, você tem aqui duas saídas, tá? A primeira é mostrar para o juiz algumas contradições do depoimento. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagina que você disse que o acidente aconteceu por culpa do réu, porque o réu passou pelo sinal vermelho. E aí vem uma testemunha e fala: não, na hora do acidente o sinal estava amarelo, não estava vermelho.
E aí, esse depoimento compromete o seu pedido, né? Agora, enquanto estava colhendo o depoimento, essa mesma testemunha disse que no momento da batida, ela estava olhando para o celular. Nas suas alegações finais orais, você vai falar assim, juiz, apesar da testemunha João ter dito que no momento do acidente o sinal estava amarelo, não dá para confiar no depoimento dela, porque ela mesma disse que no momento da batida, ela estava olhando para o celular. Ora, como que ela podia estar olhando para o celular e visto a cor do sinal no exato momento da batida? O que eu estou te ensinando, então? Ressaltar nas alegações finais orais eventuais contradições do depoimento. É para isso que serve. Para quê? Para que você tente desacreditar a testemunha. De fato, você vai botar uma pulguinha na orelha do juiz. Ora, como que podia a testemunha ter visto a cor exata do sinal no momento da batida, se ela estava olhando para o celular? E uma batida acontece em frações de segundo. Pode ser que na hora que ela olhou estava numa cor e depois estava em outra. Então você vai desacreditar o depoimento da testemunha. Meu amigo, quando você se prepara para as alegações finais, você deve lutar para fazer ela em audiência, porque certamente o seu adversário não vai estar preparado. O seu adversário vai estar pensando, eu vou chegar lá, eu vou pedir para as alegações serem por escrito, vou conversar com o colega vai fazer as alegações por escrito. Então presta atenção nessa dica do Zé, se prepara para que quando chegar lá nas alegações finais, elas sejam orais. Ainda que o seu adversário peça, você vai falar, não, doutor, eu me preparei. E você não vai estar sendo deselegante, você não vai estar sendo descortês, sabe por quê? Porque o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, privilegiam as alegações finais orais. Para quê? Para que o processo termine o mais rápido possível. Então, é obrigação do advogado ir preparado para o ato, tá bom? Agora, se você não gosta de forma alguma de fazer as alegações finais orais, eu te recomendo a usar um negócio jurídico processual. O que é isso? Se você nunca ouviu falar, lá no artigo 190 do Código de Processo Civil está previsto o negócio jurídico processual. Você pode combinar com o patrono da outra parte que as alegações finais serão por escrito e não serão oralmente. Mas professor, não é o juiz que decide isso? Não. Quando as partes combinam e apresentam isso no formato de negócio jurídico processual, o juiz tem só que homologar esse negócio. O juiz não tem o poder de não homologar esse negócio. E aí, as alegações vão ser por memoriais, tá? Mas depende da concordância de todas as partes. Professor, mas eu tive um caso que o juiz escolheu que ia ser por escrito. O juiz pode? Sim. O Código de Processo Civil fala que quando a causa tiver complexidade de fato ou complexidade de direito, o juiz pode substituir as alegações finais orais por memoriais. Mas isso é no total subjetivismo do juiz. O que é complexo? Aquilo que é complexo para um pode não ser para outro. Então, qual é a dica de ouro? Vai preparado para fazer a alegação final oral. Olha aqui as dicas do Zé. Começa a fazer a alegação final oral. Assiste advogados fazendo alegações finais orais. Vai no Google e escreve assim, Projeto Audiências Online. Quem não conhece o Projeto Audiências Online vai cair de costa, tá? Nesse projeto, eu filmo as audiências reais que eu faço. Lá você vai ver advogados fazendo audiências reais, fazendo alegações finais reais, na área civil, na área trabalhista, na área criminal. Então, anota aí, terminou essa live, vai lá e escreve Projeto Audiências Online. Eu garanto que você vai ficar mais viciado do que na série de Netflix.